Bom dia, boa noite, Shabbat Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, definitiva, aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante, é uma pergunta muito comum, uma noção, um conceito de ter 20% e 80%, né, uma minoria em termos de quantidade e uma maioria em termos de quantidade de 80%, dentro de um conjunto, universo de 100%. A pergunta é se os 20% representam, valem os 100%, que é o todo, tanto os 20% quanto os 80%. A resposta é que sim, mas não porque são os únicos que devem ser dada atenção. Não porque, como no princípio de Pareto, na classificação ABC, são aqueles que realmente vale a pena focar, mas porque representam o total dos 100%. Essa que é a ideia fundamental, que você, mencionando, citando, definindo os 20% pelo peso que eles têm, não pelo valor que eles têm, pelo peso, eles valem pelos 100%. Então, vamos explicar mais nos detalhes. Estamos no projeto do Tessirot, esse é o capítulo 26 do volume 26 dos livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Pekudei, última Parashat do livro de Shemot, essa é a Sirá de número 1. Então começa assim a Parashat, no começo dela, Eile Pekudei. Esses são os Pekudei, que a gente explicar o que é. O Rashi vai querer explicar também, porque Pekudei pode ser muitas coisas, né? Como lembrança, como falta, como contagem, que a gente vai ver. Ele Pekudei Mishkan, esses são o Pekudei do Mishkan, do templo, santuário sagrado, que foi construído no deserto, que era móvel, se montava e se desmontava, por Moshe Rabbeinu e a geração do deserto. Mishkan Edut, repete a palavra Mishkan, do testemunho, Ashpakad Api Moshe, que foi Pakad, contado, feito, lembrado através de Moshe, Avodat Levim, trabalho dos Levim, serviço dos Levim, Bead Itamar ben Aaron Cohen, através, pelas mãos do Itamar, que é filho do Aaron Cohen. Primeiro, tem comentaristas que entendem estar ligado com a Parashá anterior, que vai aquele que fala sobre a construção do Mishkan, que a gente lembra que é uma repetição das Parashot de Terumá e Tetzaveh, e depois parte em Kitissá, que fala sobre a construção do Mishkan. Em vai aquele Pekudei é como se fosse uma repetição sobre o Mishkan das Parashot anteriores. Então, Pekudei estaria ligado com a Parashá anterior, que é vai aquele que fala a construção do Mishkan. E conta a execução, como foi feito o Mishkan, a diferença em relação a Terumá e Tetzaveh, que é o mandamento, e a ação, a execução que foi agora. Outros comentaristas entendem que está ligado com a contabilidade, como a gente falou, a contagem do ouro, da prata e do cobre, etc., doados para o Mishkan. Então, um estaria ligado com a parte anterior, que é a execução da construção do Mishkan, e outro que seria contabilidade dos materiais doados para o Mishkan. O Rashi, primeiro, marca as palavras Ele Pekudei, do começo da Parashá, e fala que nessa Parashá foram contados, está ligado à contabilidade, Kol Mishkelei Nidvot Mishkan, Mishkal, está ligado com o peso das doações do Mishkan, o Kesef, que é a prata, o ouro e o cobre, foram contados todos os utensílios para todo o serviço para o qual eles eram designados. Em princípio, o começo da explicação do Rashi contradiz o final desse verso, que o Rashi explica diferentemente, como a gente vai ver. Então, no começo fala, foram contados todas as doações do Mishkan, então não está ligado com a Parashá de Vayekel, mas com a continuação dessa Parashá que falará sobre a contabilidade, que não tem em Vayekel. Está ligado com Pekudei, contabilidade e contagem.
Mas depois, quando fala sobre a Avodat Levim, que tem no final do verso, quando são os trabalhos dos Levim, fala Avodat Levim. Então ele marca Avodat Levim, diferentemente do Ele Pekudei, que era o começo da Parashá, e começo desse verso. Fala Pekudei Mishkan e Keilav, todos as atividades do Mishkan, aqui a gente vai traduzir, e os seus utensílios, que são o serviço que foi designado aos Leviim no deserto, que é levantar e construir, né, erguer e desmontar e manter, né, o Mishkan, cada um com a sua carga, com a sua tarefa que ele tinha que fazer, como é falado na Parashat Nassó, que é bem depois no Sefer Bamidbar. Então, Pekudei Mishkan não é sobre as contas das doações, mas a nomeação de quem faria o que no Mishkan, como está na Parashat Nassó, que é daqui a mais de um livro. Em princípio, poderíamos explicar pelo final do primeiro comentário do Rashi, que fala que é o quanto, todo o trabalho que rola Avodató, que é escrito no final da Parashá, depois da descrição das roupas sacerdotais. Então, no começo da Parashá fala sobre a contabilidade, depois fala sobre as roupas sacerdotais, depois fala sobre os trabalhos feitos com os utensílios do Mishkan, que é os trabalhos dos Leviim, também de erguer e desmontar. Entende-se então que tem uma relação entre Pekudei a Mishkan, que é a contabilidade dos utensílios, dos materiais doados para o Mishkan, e o trabalho dos Leviim, que vai ser descrito depois. Mas não dá para entender, pois a Torá separa essas duas questões, da contabilidade e do trabalho feito com os utensílios, com as roupas sacerdotais de Keuná que tem no meio. Quando Rashi explica que Pekudei vem da linguagem de contagem, contabilidade, deveria explicar, como outros comentaristas fazem, que Moshe confiou nas mãos do Itamar, filho de Aaron Cohen, a contagem das doações, como um controller. Ele é controlador, ele que faz a contabilidade, faz os relatórios, planilhas, etc. Então, a contabilidade, que é Ele Pekudei, começo da Parashá, começo do verso, está ligado com o trabalho dos Leviim, que foi designado pelo Itamar, que é o controller com a equipe dos Leviim, que são os contadores de contabilidade. Além disso, isso é a explicação de outros comentaristas. O Rashi também se prolonga, ao invés de dizer simplesmente a contagem do ouro, da prata e do cobre. Ele se prolonga. E porque Rashi especifica que é contado nessa Parashá, Nimnu Beparashazó, que é contado nessa Parashá. Afinal de contas, não tem isso em Vaiaqueiro, não fala sobre contabilidade. E aí confundiria se tivesse também em Vaiaqueiro. Essa Parashá que fala sobre contabilidade. Por que fala que é nessa Parashá? Alguns comentários explicam que a Torá interrompe um pouco até detalhar a contabilidade. Então, que por isso o Rashi já está mencionando que isso que estava contabilidade, depois é o que está sendo falado agora nesse primeiro verso. Rashi deveria também primeiro explicar o que são Pekudei. O que é a palavra Pekudei? Que é inclusive o nome da Parashá. Só depois mencionar que é falado nessa Parashá. Ele começa falando, isso é que é falado nessa Parashá. O que é ele? É Pekudei, a contagem, etc. Porque é importante enfatizar que todos os pesos das doações do Mishkan, porque tem o peso da doação? Mishkelei, vota Mishkan. Outra coisa, na tradução do Onkelos, que é mais perto, literal, da Torá, que tem a ver com a linha do Rashi, que é o Peshutó Shel Mikra, o Onkelos enfatiza somente a expressão contagem, não fala em pesos e nem os totais. Mas o próprio Rashi escolhe a linguagem do Yonatan ben Uziel, que é outro tradutor da Torá. E o Yonatan ben Uziel acrescenta as palavras pesos e totais, né? Totalidade. Mas o Rashi fala só pesos, como a gente falou, que é uma questão porque ele fala em pesos, e é o segredo dos 20 e 80 que a gente vai falar, e omite as palavras totais que tem na tradução do Yonatan ben Uziel. Em princípio, o Rashi quer resolver com uma pergunta básica. A palavra esses, eile, Pekudei, aparece também em Mishpatim, eile é Mishpatim, e o Rashi lá explica que é o começo de um assunto,
tá bom, vai começar um assunto, e expressa a anulação do assunto anterior. Se fosse ve'eile adevarim, como tem no Sefer Devarim, seria uma continuação. Mas quando é eile, só esses, ele começa um assunto, mas anula o anterior. Não dá para entender, porque mesmo que digamos que não se refere ao que está na parashat anterior, vai aquele, mas a continuação que tem depois nessa parashat Pekudei, como resolver se teria anulado, porque anula não é simplesmente um novo começo, anula o que está anterior, anula a ligação com o que está descrito na parashat vai aquele, sobre as doações e as ações para a construção do Mishkan. Então como é que fica? Porque não tem a palavra ve'eile, como a gente falou, que liga com o assunto da tema anterior. Outras questões. A Torá conta para o que foram usados a prata e o cobre, mas não conta sobre o ouro. Fala só o quanto foi doado de ouro. Segundo, com relação à prata, só descreve as doações obrigatórias da congregação, que era usada anim, as bases do Mishkan, como uma Hassida Shekel ligado com a época de Purim. Mas não as pratas que foram doadas e usadas para todos os tecidos do Beit HaMikdash, o Kli Sharet. Por que isso não? Terceiro, além do ouro, da prata e do cobre, foram doados mais 13 tipos de materiais que não são mencionados num relatório de Moshe sobre a sua contabilidade. Como não? E quarto, por que foi doado, e por que não? Porque não consta que foi doado mais do que precisava, que não aparece no balanço. Foi doado mais do que precisava, isso aí não aparece no balanço. Sobre as últimas 3 perguntas, explicam que Moshe entregou o relatório dos materiais mais importantes, que é os 20% que a gente falou no princípio de Pareto, a classificação ABC, o A do ABC, que é geralmente os 20% que mais faturam e é 80% que mais faturam, que é 20% da quantidade do inventário ou dos produtos. Então, é os 20% mais importantes, mas que é 80% de importância, mas só 20% da quantidade. Então, o Moshe estava enfatizando nesse que é 20% da quantidade, mas é o mais importante em termos de qualidade e de importância. Então, aí exemplifica que como o total da prata doada, além da Massa Shekel, não foi alta, e também o que sobrou não foi relevante, então não constaram nesse relatório de contabilidade do Moshe, porque é os 80% que não é tão importante assim. É só volume, mas não é qualidade. Mas não dá para aceitar isso, porque o motivo da contagem é baseado principalmente no princípio de que quem coleta dinheiro precisa ser transparente, como os gabaites da cá. Precisa ser transparente para que não tenha suspeita. Então vale cada detalhe e centavo para evitar suspeitas. Vale também para os 20%, como também para os 10% que não estão mencionados aqui. Outra coisa, o princípio da contabilidade aqui não é relatar o que fizeram com as doações e para o que usaram, que seria para evitar suspeitas. Por isso, Rashi usa a palavra pesos, que é o que tinha maior peso. Aqui a gente vai chegar no final e vamos dar o rap e mostrar como isso é muito relevante. Os pesos não são ligados a valores e comparações. Valor é uma coisa muito importante, saber dar o valor de cada coisa, mas peso tem um peso e um valor mais importante ainda do que a própria palavra valor. Peso é só material e a quantidade. O valor depende da importância, da qualidade, da forma. Quando nós fazemos um templo para Hashem, que é o nosso Mishkan particular, cumprindo mitzvot, né, seguindo os mandamentos de Hashem, fazendo o judaísmo em geral, estudando Torá, tem 2 assuntos. A ação, que é a construção do templo prática, a mitzvah, a ordem, o estudo, o que tem que ser feito. Segundo, que é a intenção da mitzvah, que é a parte relativa, depende de cada um, depende do momento, depende do lugar, depende do que cada um sentiu. Poderíamos pensar que quando entregamos só a parte prática, a parte material, a parte quantitativa, sem a intenção correta, como poderíamos pensar assim, construir um templo Hashem, porque a gente não está usando o coração, a gente está usando só a parte prática. Aí que o Rashi traz, é importante enfatizar que vale cada ação. Os 20%, que é o que tem peso, não que tem valor necessariamente. Tudo tem valor, porque vale com o peso, que é fazer. Peso está ligado com a ação, com esse mundo baseado no peso. A lei da gravidade, que tudo tem peso e tudo cai. O peso do que a gente faz, não importa se é 1 entre 1 milhão, se é só os 20%, isso tem peso
E a gente vai conseguir, assim, antecipar e merecer a construção do Beit HaMikdash geral, agora já. O terceiro, logo em nossos dias. Amém. Mashiach now.